Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates e análises, todas as noites a partir das 22 horas e 30 minutos. Você que está em casa é o nosso convidado especial. Participe mandando o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta. Esteja conosco aqui nesta mesa, onde os temas são debatidos. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC é uma emissora multiplataformas. Você pode assistir também pelo Facebook, no nosso live stream e mandar as suas mensagens pelo chat. Com o chat ativado, mandando a mensagem por ali, ela vai passar na sua tela. E também tem a opção do WhatsApp. O telefone está aí na sua telinha. Você pode mandar o seu comentário por meio do WhatsApp, nós vamos lê-lo aqui dentro, obviamente, das possibilidades do programa. Nós temos nos esforçado para ler a maior parte dos comentários. Claro, alguns ficam sobrando, mas sempre que possível nós lemos aqui, até porque a participação, a interatividade é a cara da RDC TV. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa, nós temos a participação do vereador de Porto Alegre, pelo MDB, Walter Nagelstein. Presidente da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes, Luiz Carlos Camargo. O assessor técnico da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, Dr. Germano Brem. E também o advogado e presidente da Associação de Moradores do Bairro Petrópolis, Márcio Divino. Muito bem. Vamos aqui trazer a informação que baliza o nosso programa de hoje. Foi aprovado por 25 votos favoráveis e nenhum contrário, na sessão ordinária da última segunda-feira, dia 20, na Câmara Municipal de Porto Alegre, um projeto de lei, o Executivo, que estabelece novas regras para a proteção do patrimônio cultural de bens imóveis por meio de inventário. Houve 5 abstenções. Atualmente, 5,2 mil imóveis estão inventariados como patrimônio cultural em Porto Alegre e outros 500 aproximadamente estão bloqueados por decisão judicial, incluindo aí 351 no bairro Petrópolis. A norma aprovada preenche lacunas deixadas pela revogação da Lei Complementar 601/2008 em 2017 e determina critérios técnicos a serem observados durante o procedimento de inventário. E nós vamos debater esse tema hoje, porque isso aqui tem uma relação muito profunda com o direito de propriedade. E nós sabemos que existe no Brasil uma série de desincentivos à utilização da propriedade privada. E nós sabemos, sem propriedade privada não existe economia de mercado, não existe nem sociedade. Ao longo do tempo, uma certa mentalidade intervencionista, estatizante, criou restrições absurdas. E agora, progressivamente, o que se busca é a flexibilização desta legislação para conciliar a preservação com o interesse econômico por parte dos proprietários. Nós vamos tentar trazer para vocês aqui uma análise geral desta nova perspectiva que surge aqui na capital de todos os gaúchos. Eu vou começar pelo vereador Walter Nagelstein, dando as boas noites, bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É uma satisfação e eu fico feliz em ouvir o teu editorial aqui. Né? Não é meu editorial, é um comentário introdutório. Mas o teu comentário está em absoluta sintonia com o que eu penso. E eu acho que esse é um consenso que a gente precisa construir com a sociedade. E eu fico feliz de estar aqui também na companhia do Luiz Carlos, que eu conheço há bastante tempo e que é uma liderança importantíssima aqui no 4º Distrito, Humaitá, Navegantes, essa região da cidade, que é preciso que se olhe com muito carinho para ela. E nós temos um projeto que é o maior projeto de reconversão urbana e revitalização econômica da história da cidade, que é a revitalização do 4º Distrito, que eu espero no futuro se estenda aqui pela Vila Farrapos, Humaitá, Navegantes, e chegue até as imediações lá da BR-116, no entorno do aeroporto. E o Luiz Carlos é um empresário que doa o seu tempo para a cidade, doa o seu tempo para o desenvolvimento deste bairro, e quando ele pensa no desenvolvimento desse bairro, ele está pensando no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego. Não é diferente o Divino, né, que é um vizinho meu lá de Petrópolis, e que eu vejo aqui há 5, 6 anos nessa luta para que se consiga fazer cessar uma violência que se comete contra o direito de propriedade das pessoas. E não são grandes empreiteiros que nós estamos falando nesse caso aqui. Né? São famílias
são muitas vezes profissionais liberais, famílias de classe média baixa, classe média um pouco mais alta, que ao longo da vida inteira lutaram para construir, às vezes, um imóvel como patrimônio e, de repente, num dia, não se sabe muito bem de que forma, uma coisa meio nebulosa, chega uma equipe de uma estrutura que eu vou ter tempo de discorrer aqui no programa, que deveria estar embaixo de uma estrutura de urbanismo da prefeitura, mas que foi retirada, questão de 30 anos atrás, para ser colocada na Secretaria da Cultura, o que é um equívoco, o que é um erro. Está dizendo alguém que foi secretário de urbanismo aqui, que viveu isso na prática. Chega uma equipe lá e lista naquele momento quase que 500 imóveis, ou mais de 500. Né? Bem mais. 1437. Na primeira listagem Na de primeira Petrópolis. listagem. Não só Petrópolis, em toda a cidade. Sim. E aí No centro. gerou uma comoção aquela questão e desde então, eu me somando aqui aos moradores, nós vínhamos tentando enfrentar essa questão. Só que no 4º Distrito, por exemplo, tem em torno de 980 bens entre inventariados, listados, tombados. Né? E o Divino está nessa luta há bastante tempo. E o Germano, que trabalhou comigo, né? Eu com muita alegria, me fez um desafio num determinado momento, posso cometer em confidência, era meu assessor aqui, lá no urbanismo, aprendi muito com ele, tive a felicidade de colocar ele na área correta, que ele felizmente deslanchou, que foi, e hoje está prestando um serviço inestimável para a prefeitura e para a cidade, e depois ele me desafiou, fiz uma pós-graduação de Direito Urbanístico junto com o Germano aqui. E a gente se debruça há bastante tempo nesse problema, né? Sensível à questão dos moradores. Eu para concluir a minha primeira intervenção, quero dizer o seguinte, eu não tenho dúvida que preservação do patrimônio histórico é importante para qualquer civilização, para qualquer cidade. Né? Mas nós temos que ter os critérios claros do que é o patrimônio histórico. E nós temos que cuidar o direito das pessoas, o direito de propriedade, o direito das famílias. Nós temos que evitar o arbítrio da tecnocracia, que foi o que se estabeleceu aqui. Né? E que muitas vezes barra também o próprio desenvolvimento da cidade. Eu não compactuo com a visão que quer colocar em polos opostos a preservação do patrimônio e o desenvolvimento. É possível, e experiências no mundo inteiro, que a gente já pôde ver, que a gente estudou, que a gente viu na prática, mostram que é absolutamente possível. Aliás, é o melhor caminho. E esse caminho que nós estamos hoje, que nós estávamos até agora, até o advento dessa lei, ele leva a um outro lugar, ao lugar que a gente está vendo na nossa cidade, que é aquilo que deveria ser patrimônio histórico, preservado, valorizado, acaba se transformando numa ruína que com o tempo cai. Por quê? Porque se criam embaraços de tal forma, se criam problemas de tal forma para as pessoas, para as famílias, para se poder mexer, se poder manter, se poder preservar, se poder recuperar, que não há outro sentido, que não há outra forma, que não há outro caminho, senão a ruína desses prédios. Né? E nós temos vários exemplos na cidade de bairros inteiros, que se a gente não fizesse o que nós fizemos agora, se nós não criássemos marcos claros, se a gente não cessasse um pouco com essa violência e com o arbítrio, de novo, preservando o patrimônio histórico, mas também preservando o direito das pessoas, nós íamos continuar nesse caminho que a cidade já está, que é o caminho de transformar muitos lugares em ruínas. Degradação, isso. É a degradação que a gente vê aqui no 4º Distrito, que viu no centro, que está vendo no casarão da Avenida Riachuelo, hoje, que é uma das principais ruas do centro da cidade, que está fechada, né, interditada, um absurdo aquilo, no centro da cidade, que há 6, 7, 8, 10, 15 anos se arrasta aquele problema. Com risco de queda, com risco de queda e ainda fazer vítima. Risco de queda, de fazer vítima, atrapalhando o comércio na volta, atrapalhando todo o fluxo do trânsito no centro histórico, lotações que paravam ali, que saíam dali. Quer dizer, aquele é o exemplo, talvez um dos mais evidentes hoje, do que é essa legislação, mas tem outros tantos. Eu dou um exemplo do Cine Astor, na esquina da Benjamin Constant, com a Cristóvão Colombo, né, que está transformado numa ruína, que era para ser já há 3, 4 anos um hotel de um grupo português que quer se instalar aqui, que na minha época de secretário de urbanismo, há 3 anos atrás, ele já havia comprado e feito um hotel em Florianópolis e aqui em Porto Alegre não consegue fazer até hoje. Então, a cidade se transformou numa cidade burocrática, amarrada, que sob o argumento de preservar, com a visão de alguns grupos fundamentalistas, não preserva. Muito antes, pelo contrário, faz isso que a gente está falando, que a gente está vendo. É aquela velha história da legislação ser protetiva em excesso e ela acaba gerando um efeito extremamente negativo, inclusive sob o ponto de vista daquilo que ela pretendia proteger, né?
Luiz Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer é nosso em estar aqui. Muito obrigado pelo convite teu e da produção. Boa noite, vereador Walter. Obrigado pelas palavras elogiosas. Realmente a gente tem, há alguns anos, tem trabalhado bastante em prol, né? E o senhor, quando foi presidente o ano passado da Câmara, foi um grande batalhador pelos problemas aqui do 4º Distrito. A nossa associação, a Associação das Empresas do Humaitá Navegantes, ela está inserida em todas essas situações. Talvez alguém pense, mas o que vocês têm a ver com imóveis listados, né? Acontece que dos 5.273 imóveis listados, 1.550 estão aqui na região do bairro Navegantes e 4º Distrito e toda essa nossa região. De formas que isso afeta não só os empresários que são associados à nossa associação, mas afeta a cidade como um todo, porque, como nós falamos aqui antes de começar o programa, quem é que vai querer investir aqui, né, num lugar que você não pode mexer, não pode trocar uma janela, não pode, enfim, absolutamente mexer em nada, né? De formas que realmente isso... Cara, só desculpa de interromper rapidamente, mas está mostrando na tela aí os imóveis inventariados em Porto Alegre. A fonte é da equipe do Patrimônio Histórico e Cultural, Procuradoria-Geral do município, né? Então temos ali, por exemplo, no bairro Navegantes, mencionado 1.550, mas não é apenas. No centro, 1.137, Menino Deus 135, Menino de Vento 143, Independência 145, mas tem regiões onde tem mais, né? O IAPI, por exemplo, tem 898 e aí estão inseridos residências, lugares de comércio, armazéns, indústrias, quer dizer, e gera um problema, ainda mais quando é criado assim uma legislação toda que não tem muita lógica na hora de fazer a pormenorização disso. Mas continuando aqui no cumprimento dos companheiros da mesa, Dr. Germano, né, da Procuradoria-Geral do município, também temos sempre participado em várias atividades aí, né, doutor Germano? E eu acho que tem uma coisa que tem que ficar bem clara nesse início de debate. Nós não estamos aqui debatendo a gestão atual da prefeitura. Na verdade, vocês receberam isso aí, um presente de grego, caiu no colo de vocês, porque isso vem desde 1998. E as gestões anteriores foram empurrando isso com a barriga, foram empurrando esse problema com a barriga, e chegou no momento que tinha que se fazer alguma coisa, e vocês estão tentando fazer. Claro que vocês não têm condições de resolver tudo, mas pelo menos estão tentando, né? Então, aqui não é um debate sobre a administração, do prefeito, da equipe, mas nós queremos mostrar que existe esse problema e que se toda a população de Porto Alegre não se mobilizar nesse sentido, a coisa só vai piorar. Não é, Walter? Então, por isso que a gente está preocupado e resolveu vir aqui para essa mesa de debates. O doutor Márcio Divino, que a gente teve o privilégio de conhecer nessa briga aí dos imóveis listados, como o vereador Walter falou, é um incansável trabalhador em prol lá dos moradores do bairro Petrópolis, até porque ele também é morador e o imóvel dele também está nessa condição, o seu prédio, né, também está como imóvel listado. Enfim, mas o mais importante aqui, Guilherme, eu acho que nesse momento é a gente esclarecer a opinião pública, as pessoas de Porto Alegre, porque eu posso te garantir, nesse tempo todo que a gente vem trabalhando em cima dessa situação, entre outras demandas que a Associação das Empresas tem, a maioria da população não sabe do que a gente está falando, e isso não é demérito nenhum. Inventariado, né? É uma coisa difícil de ser compreendida pelo público médio. E o que a gente quer aqui é justamente assim, tentar explicar em palavras didáticas, em palavras simples, né, o que é o imóvel inventariado, o que é o imóvel que é o listado, o que é o imóvel tombado, né, e qual é a diferença dos dois, e como é que isso afeta, de um modo geral, toda a economia da cidade.
Porque basta passar aqui na Voluntários da Pátria, ver aquele monte de depósitos lá caindo nos pedaços e ninguém quer investir ali. Não quer não pode investir, porque tem um gravame lá na prefeitura que impede esse tipo de coisa, né? Lá no EPAC, evidentemente. Então, a ideia, acho que dessa conversa é justamente isso, é esclarecer o que realmente está acontecendo. Não é malhar ninguém, não é, sabe, enfim, mas é mostrar que nós temos um problema e que nós vamos ter que nos unir para resolver isso daí, né? Muito bem. Germano, a visão da Prefeitura em relação a esse caso, o que está sendo feito para atenuar esses efeitos negativos já mencionados? Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, os colegas da mesma. Prazer, satisfação estar aqui podendo debater, aprofundar o tema, né, tão ruidoso para Porto Alegre, que ao longo dos anos, como bem mostraste a tabela, os governos vêm se sucedendo e os problemas continuam a avançar, né? Desde 98 a gente tem o processo de inventário se arrastando ao longo do tempo e nessa gestão o prefeito, tão logo assumiu, foi muito claro e muito objetivo com a equipe da Procuradoria e a equipe do Patrimônio Histórico, no sentido de que se encaminhe uma solução muito clara e objetiva para amenizar esse sofrimento penoso que os proprietários de imóveis vêm sofrendo ao longo dos anos, né? Critérios muito abertos, subjetivos, uma política tão só restritiva, né, impositiva através da lei, usando... Sabe que o critério subjetivo é o paraíso do burocrata. Exatamente. Usando, né, o ditame constitucional que determina, né, que o poder público em conjunto com a comunidade deve promover a proteção do patrimônio histórico e se utilizando da legislação para tão somente restringir e não participar dessa política, né? Então, essa proposta de lei encaminhada no ano passado para a Câmara de Vereadores e recentemente aprovada, tem essa tentativa de dar o primeiro passo nessa construção de uma política sólida, ou seja, definindo critérios muito claros, né, que a partir desses critérios tem que haver necessariamente um enquadramento em alguns deles, definindo a segurança jurídica ao processo, com prazos, inclusive para a administração, prazos muito claros, e não havendo dentro daqueles prazos definidos a aprovação, a liberação desses processos que ali tramitam, liberação desse inventário, né, segurança jurídica ao processo, objetividade. É essa a ideia, a propósito do governo, para que a gente promova a revisão desse inventário e revise esses números exorbitantes que a gente tem em Porto Alegre e se diferenciam de qualquer capital europeia aí que tem uma tradição histórica. E para quem diz que agora está abertas as portas para falta de preservação, que agora vai tudo ser demolido, o que se diz para essas pessoas? Então, né, a gente muito conversou até com o Divino, o pessoal de Petrópolis, moradores, da nossa dificuldade, às vezes, de internalizar essas coisas dentro da administração, né? Aqueles que acreditam que a legislação é muito liberal, né? E a gente vai para a realidade, o Divino bem sabe, os problemas reais dos moradores está muito latente, muito eminente. Então, a gente tenta conciliar. Dessa forma, a gente estabelece uma política de inventário menos protetiva que o tombamento. A gente tenta dar uma gradação nesse processo, definindo, então, esses critérios e dando a possibilidade do município ainda tombar esse imóvel num processo mais oneroso, né? Então, é essa ideia de a gente poder conciliar, conciliar os elementos históricos, definir os critérios muito claros e objetivos para que a gente tenha uma política efetiva de proteção do patrimônio histórico e o poder público participando dessa proteção e não só restringindo através da lei. Destaque que o proprietário do imóvel poderá requerer a revisão administrativa, o que antes não existia. Quer dizer que antes, pronto, foi inventariado... Está perdido o negócio. Agora se abre essa possibilidade da revisão para aplicação nesses critérios da lei. Inclusive sobre o que já foi inventariado no passado? Inclusive sobre o que já foi inventariado no passado. Essa é a ideia. E principalmente porque aí era o grande problema. O pessoal de Petrópolis está sofrendo há 6 anos com essa questão. Sim. Desde o dia que foi criado isso, não se conseguiu descriar mais. Se é que se pode usar essa expressão. E a gente está numa situação de limbo, porque nós não somos nem inventariados e nem fora de patrimonialização histórica e cultural. A gente simplesmente entrou para uma lista que essa lista não se define e o Ministério Público, com aquela ideia de que contrataríamos
Caterpillars e destruiríamos o bairro, conseguiu bloquear o bairro. Nós temos 500 imóveis fechados por uma decisão do Ministério Público que tem o dever de proteção, tem o dever de ir atrás da legislação e preservar a legislação, mas é o Poder Executivo que faz esse tipo de coisa, não o Ministério Público. Sim, o Ministério Público só vai aplicar a lei vigente. Até nisso se conseguiu desvirtuar dentro da área de preservação. É uma coisa muito estranha o que acontece aqui em Porto Alegre. Né? Mas, enfim, ainda está o Germano falando, eu teria o meu momento. Conclua aí, Germano, depois passamos para o Márcio. Não, é essa a tentativa, né? A gente viabilizar uma política sólida. E o principal ponto e sinalização do interesse do poder público, do governo, em se reduzir esses números de inventário, né, e se dar uma política mais benéfica é por meio dos incentivos. A gente passa pela primeira vez, né, apesar de todos esses anos dessa política restritiva, a gente então define uma política de incentivo, utilizando um instrumento urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, que é a transferência de potencial construtivo, ou seja, gerando riqueza, né, para aquele proprietário de imóvel, aquela tentando... compensação que você... Depois eu falo da compensação. Né, e uma política de incentivo bastante clara. Então, é a participação do poder público, é ele dando um primeiro passo numa política sustentável. Márcio, tu sabe que essa lei, a antiga, ela gerava um efeito assim, meio cubano, né, em certas propriedades, essas que foram inventariadas. Porque em Cuba não existe o direito de propriedade plena, né? Então as pessoas não podem, por exemplo, vender os seus imóveis. Não era mais ou menos assim que estava funcionando, por essas mais de 500 imóveis aí? Mais não dá para fazer nada com o imóvel. Eu gostaria de agradecer a participação aqui na mesa com os colegas, posso chamar de colegas, porque temos nos visto tão frequentemente que passamos a ser colegas quase de classe. É verdade. Companheiros. Exatamente. Olha, inteiro. Companheiros é um pouco mais extenso, mas enfim. Não está na moda. Atualmente eu estou presidente da MAI Petrópolis, mas desde 2014, quando ela foi criada, em função desse problema que a prefeitura nos jogou na cabeça, o nosso anterior presidente, Fernando Molinos, também foi um batalhador incansável. As diretorias que compuseram a MAI foram incansáveis. Fizemos, acho que talvez os que mais caminharam pelos corredores da Câmara nos últimos tempos, né? E conversamos com outras associações. O nosso interesse, e uma coisa que fique muito clara, porque conseguiram desvirtuar a origem da MAI. Disseram que éramos construtores e queríamos desmanchar a cidade. Não, pelo contrário, nós sempre fomos favoráveis à preservação do patrimônio histórico e cultural, desde que seja real patrimônio histórico e cultural. Não qualquer tijolo que alguém passou na rua e achou o tijolo bonito, ou o telhado torto bonito. Não, nós não queremos isso, nós queremos um patrimônio sustentável dentro do histórico e cultural da cidade. E o que dá para se classificar nessa categoria como real patrimônio histórico-cultural? É impossível que uma cidade como Porto Alegre tenha 6 mil imóveis inventariados como patrimônio histórico e cultural e tombados. 109 são os tombados, porque para o poder público é muito mais tranquilo ele fazer o inventário, que é tipo jabuticaba, só tem aqui no Brasil. O inventário é um meio que se chega à conclusão de que o imóvel tem valor histórico e cultural, e aí sim se passa ao tombamento. Com prazo, né? Com prazos, inclusive com ônus ao poder público, caso o proprietário não consiga mais manter o seu imóvel. Foi o que a gente estabeleceu aqui. Mas o inventário faz o seguinte, cria-se uma coisa, a jabuticaba, entrega para o proprietário, todo o custo é dele, e ele faz a parte que o poder público deixou de fazer. Parte suja do poder. Exatamente. Cria-se um gravame, né, para que as pessoas saibam, é um embaraço, é uma restrição ao direito de propriedade, com punições ao proprietário se ele quiser, por exemplo, arrumar a sua casa. Arrumar. E punições altas. Uma casa com uma goteira, uma casa antiga de Petrópolis que tem um forro de estuque, para quem trabalha com isso. Se der uma goteira e se cair, ele tem que ir lá no patrimônio histórico pedir licença, tem que submeter a toda uma burocracia para vir a licença e poder manter a sua casa. Mas devem ter goteiras tão antigas aí que realmente já devem ser até patrimônio histórico. Né? Provavelmente, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, porque o proprietário do bairro e da cidade inteira que queira preservar o seu imóvel, ou seja, ele está preservando o que a prefeitura diz que é patrimônio, mas se ele não fizer exatamente com aquelas regras extremamente burocráticas e assim inexequíveis, ele ainda corre o risco de não só as multas, que são pesadíssimas, sobre o valor venal do imóvel. Sobre o valor venal do imóvel. Que ainda tivemos um aumento, né?
tivemos um aumento. Mas, enfim, é outra coisa. Foi uma alfinetada de alto. Né? Quer dizer, temos o prejuízo, nossos imóveis perderam valor que ninguém quer comprar, se alguém quiser vender, e ainda temos um aumento de IPTU, quer dizer, são coisas que a equação não vai fechar. Né? Mas, enfim, o proprietário querendo fazer o papel que a prefeitura disse, olha, tens que preservar o imóvel, ele não pode fazer. Porque se ele fizer, ele incorre nas penas administrativas que ele pode ser multado, e também, no caso mais extremo, o que é inexplicável, ele pode ser criminalizado penalmente por ferir o ambiente, crime ambiental. São coisas que não têm parâmetro. Se buscou informação como advogado, e nós reunimos os advogados da associação, conversamos há algum tempo sobre isso, e não se tem parâmetro. Em todo lugar que desenvolve uma política de preservação inteligente, o poder público ele participa, porque isso inclusive é fonte de renda, não só com maior ocupação dos imóveis, como também possibilidade de mais empresas se instalarem nos imóveis, mas isso se torna impossível, e aí o imóvel fica abandonado, ele vai acabar não tendo a manutenção, acaba ruindo, e quem ganha com isso? Não se conseguiu entender até hoje. Nem o proprietário, nem a cidade, nem o patrimônio histórico que vai deixar de existir. Né? Então, assim, a busca por esse ponto comum teve início na legislação. Há falhas, com certeza há falhas. Não há possibilidade de um projeto ser considerado bom se no instante em que ele chega à Câmara de Vereadores, imediatamente ele tem 20 emendas. 27 pessoas, né? exato. E aí no dia da votação, nos últimos... Foram para aprimorar a lei ou para aprimorar, menos liberalizante? Para aprimorar a legislação, para deixar que a lei fosse mais fluida e trouxesse menos prejuízos aos proprietários. Né? E ao fim das contas, quando se iniciou a discussão do projeto, imediatamente mais 8 emendas e subemendas foram protocoladas junto ao processo. Né? E para minha surpresa, eu fiquei sabendo que, consultando as páginas a página da Câmara, o processo do inventário foi o segundo processo, Walter, eu não sei se tinha a informação, estou te passando para levar à Câmara de Vereadores, o segundo processo mais buscado dentro da Câmara de Vereadores recentemente. Ele só perdeu para o IPTU, que atinge toda a cidade. E aqui nós estamos restritos com algumas associações de bairro com quem mantivemos contato e espalhamos o problema do inventário, como ele era e como possivelmente ele seria. Então, nesse meio tempo de mobilização, foi o segundo mais procurado. E o que é mais curioso ainda e de se surpreender é que realmente a cidade não sabe do que se trata. Né? Como advogado, eu converso com as pessoas e trago o assunto do inventário de imóveis. Quando fala, por exemplo, de IPTU, chama mais atenção porque o IPTU é imposto. Sim. Imposto. Então, mas agora inventário é uma palavra complexa. Mas aqui nós tínhamos uma espécie de um imposto, perdão da redundância, às pessoas. Exatamente. Por uma autoridade que aí eu quero, não quero te atrapalhar de vir, não sei de modo algum. Não, até tinha, mas tem uma questão de fundo aqui, que eu insisto com a administração, fruto da minha experiência, do Germano também, embora obviamente o Germano tenha que, por um dever de lealdade aí, está subordinado ao prefeito municipal. Eu vejo uma desestruturação do urbanismo de Porto Alegre nos últimos 30, 40 anos. E lá em 1991 ou 92, essa estrutura do EPAC era dentro do urbanismo. Ela foi tirada lá de dentro e levada para dentro da Secretaria da Cultura numa visão ideológica de que esse patrimônio histórico era uma questão cultural mais do que uma questão urbanística. Sim, é antiprivatista. Também. Antiprivatista. Um dos grandes problemas da nossa cidade tem sido esse, da falta de uma estrutura única de planejamento urbano, que seja desburocratizada, que o cidadão entre numa porta e saia na outra e tudo ali dentro daquela área. Então nós fomos fatiando o planejamento urbano. A gente criou a Secretaria do Meio Ambiente, tirou um pedaço do licenciamento para o meio ambiente. Depois criou a EPTC, tirou o planejamento viário para lá. Depois levou uma parte para a Procuradoria do município, que cuida de transferência de potencial construtivo e outros instrumentos. Depois levou um pedaço para a Secretaria da Fazenda, que cuida de solo criado, de leilão de solo criado e de outras ferramentas. E assim a gente foi fracionando e o EPAC não é diferente. De tal forma que o arquiteto do EPAC, que compõe a equipe do patrimônio histórico, tem mais poder neste aspecto que o próprio secretário de Urbanismo de Porto Alegre.
Então, o cidadão que vai construir, o proprietário ou o construtor, quem quer que seja, que deve se dirigir à Secretaria do Urbanismo para pedir a licença para apresentar o seu projeto e que deve se dirigir ao secretário para isso e à estrutura do planejamento, ele tem uma figura ao lado que se chama EPAC, que um processo vai para lá. E se ele disser, com esses critérios que não estavam claros e que a lei busca esclarecer, de que aquele prédio, por razões que também muitas vezes não eram sabidas, é histórico, nada mais o secretário pode fazer e praticamente o proprietário também não podia fazer. Eu tenho uma experiência bem prática. Eu estava na secretaria um dia, 3 anos atrás, vai um casal, e eu sempre trabalhei de porta aberta, as pessoas pediram uma agenda, queriam falar comigo, eu as recebi. Era um casal jovem, a moça devia ter uns 35 anos, o marido uns 40 anos, ele médico e ela arquiteta. Me disseram, olha, nós compramos um terreno na esquina de 2 ruas ali do bairro Petrópolis, uma casa, me mostraram a casa não tinha absolutamente nada de histórico, para ser considerado como patrimônio histórico. Nós compramos essa casa, nós contratamos um projeto para fazer uma clínica lá, e quando nós fomos na prefeitura não tinha problema nenhum. A gente buscou uma DM, que é a declaração municipal, que vem ali todas as informações, não dizia nada. Nesse ínterim, mais ou menos uns 6 meses, entre a gente ter tomado a decisão, ter colocado todas as economias da vida da gente nesse imóvel e a gente fazer o projeto, que era uma clínica nova, tinha que demolir aquela casa para fazer a clínica, a gente protocola o projeto da prefeitura, surge que tem um apontamento, o prédio, a casa tinha sido inventariada. O que a gente faz, secretário? E eu não tinha o que fazer. Porque se como o secretário dissesse para eles, olha, vocês podem fazer e desse eventualmente uma autorização, respondia até criminalmente. Né? E no direito ambiental, estendido ao direito urbanístico, se criou essa figura da prevenção, como é que é o nome? Do princípio da precaução. Né? E o judiciário entende esse princípio da precaução também como um poder-dever, até do órgão ministerial, de preservar o meio ambiente natural e o patrimônio histórico. Então, a priori, independentemente de analisar qualquer coisa, o judiciário tem o viés de dar as liminares e de conceder essa proteção, sem fazer essa análise, porque ele ele confia na fé pública daquele agente, do arquiteto, muitas vezes, que está lá, e que, de novo, não tinha critério. Então, eu acho que o que é bom dessa lei foi o seguinte, ela criou parâmetros claros a partir de agora, né? E ela estabeleceu responsabilidades que não passam mais a ser só do proprietário. Aqui, por exemplo, no 4º distrito, se a gente olhar o que foi a duplicação da Voluntários da Pátria, para mim é a coisa mais patente e evidente do absurdo que é isso. Né? Uns galpões ali que não tinham nada de históricos foram mantidos no meio da rua. A gente teve que fazer uma obra que é um arremedo de obra, que ficou horrível para a cidade, sob o aspecto do plano viário, urbanístico e de tudo mais, porque tinha uns galpões ali que não são patrimônio histórico, em nenhum lugar. Se eu olhar para uma igreja, para o prédio da Alfândega, se eu olhar para o Museu do Margs, se eu olhar para a Catedral Metropolitana, se eu olhar para a Igreja das Dores, se eu olhar para prédios que de fato são históricos, todos nós vamos concordar. Isso é verdade. A percepção do que é histórico ou não é muito fácil de ser feita pelo olho comum. É fácil. Agora, aqueles pessoas sabem identificar. De qualquer pessoa, independente da instrução. Então, agora, entre outras coisas, o que a gente estabeleceu também são as responsabilidades do poder público, inclusive do agente, do próprio arquiteto, que se não fizer bem feito, vai gerar ônus para o poder público. Ele vai ter que indenizar, ele vai ter que dar TPC, né? E aí ele vai ter certos parâmetros, porque a partir de agora não é mais essa coisa isolada dele simplesmente ir lá na casa do divino e dispor da casa do divino, porque ele acha que aquilo é um patrimônio histórico. Mas, Walter, ainda que tu tenhas dito que agora tem critérios estabelecidos na lei, ainda, sob a nossa ótica, e já conversamos sobre isso, apesar dos critérios estarem postos no papel, cai aí no colo do técnico burocrata da EPAC que vai dizer se ele concorda ou não com aquilo, aí mesmo que diga das instâncias. Mas agora ele tem prazo. Ok, ele tem o ele prazo, não tinha... mas se ele justificar, se ele conseguir cumprir o prazo, que eu já acho bem difícil. Mas o que acontece se ele não cumprir o prazo? O imóvel sai naturalmente do processo de inventariação. Sai mas aí assim, ainda guardamos a dúvida. Isso é um grande avanço. Ainda guardamos a nossa dúvida em relação à parte do Ministério Público, porque existe também um conceito no judiciário que pouco entende ou se debruça sobre o assunto, que não se pode regredir em termos de patrimônio histórico e cultural.
né? O nosso imóvel, em saindo da lista de inventário, deixando de ser um patrimônio histórico cultural, como o Ministério Público o Ministério Público que é feito à área vai encarar essa movimentação, né? Então, essas dúvidas todas nos geram, né? E continuamos dizendo que é o mesmo técnico que fez o estudo da cidade inteira para deixar como patrimônio histórico cultural, ele vai pegar de novo para analisar o projeto. Ele mudou o conceito dele, ele mudou a expertise dele em relação a isso. Agora ele vai ter que te indenizar também. Isso. Mas agora ele vai ter que indenizar. E além disso... Só a colocação que eu gostaria de fazer para o Márcio é o seguinte, mas tu não presume que ele, por ser um servidor público e ter que atuar dentro do que está escrito na lei, ele não vai ter que necessariamente rever o seu ponto de vista em virtude da nova condição que a lei exige? Pelo Ele trato não vai poder fazer a interpretação, que nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o Ministério Público tem esse caráter, cada promotor é uma cabeça. Cada um faz a sua interpretação. E alguns têm uma visão mais ideológica, eu te diria sim. que não, porque isso eu não tenho dúvida. eu te diria que não, que pela nossa experiência já de governo passado para cá, da administração anterior, o EPAC, e aí eu amplio o conceito que o Walter trouxe, o EPAC mandava mais que o prefeito. Em geral, esses órgãos burocráticos mandam mais que os Qualquer administradores coisa da lei. que se Mais que o fazia, secretário e mais que o e prefeito. conversamos com o Fortunati, ele foi às nossas assembleias, conversamos com o Melo, chegava um momento em que era como se tivesse uma porta com tranca e chave. Eles não conseguiam ir adiante por causa de 2 ou 3 técnicos O da Marquesan EPAC. sabe disso, sabe que eu falei 1000 vezes para ele, sabe que desde a primeira vez que nós conversamos sobre isso, eu disse, coloca o EPAC de volta dentro do urbanismo. Ainda em Brasília, essa semana, nós estávamos antes de ontem, jantando lá, num evento que estava eu, o doutor Germano, o prefeito, e eu ainda insisti de novo. E o prefeito virou para o Germano e disse assim, isso tem muita diferença? E eu me torno chato nessas coisas, porque eu tenho insistido que tem muita diferença. Ele tem que estar embaixo da visão urbanística e do comando político de um secretário de urbanismo. Claro, mas isso daí que você está falando, vereador, é uma coisa que na minha avaliação é absolutamente lógica. Tu coloca algo que é técnico numa secretaria técnica. Isso também. Cultura, nós sabemos, a cultura ela é administrada, ela tem um viés ideológico muito mais claro. Sem desmerecer a cultura. Claro, Mas, mas ela tem um viés De novo, ideológico. acho que é muito importante a tua observação, Luiz Carlos. A gente não pode desmerecer nem o patrimônio histórico e a sua preservação, nem a cultura. Evidente que não. Né? Quando a gente faz esse tipo de discurso que a gente está fazendo aqui, as pessoas às vezes querem dividir o mundo numa bipolaridade, dizer o seguinte, esses caras, como disseram lá em Petrópolis, são a favor da destruição e por isso que o Ministério Público pede uma liminar e o juiz eventualmente dá uma liminar. Porque acabam caindo nessa armadilha de que do outro lado querem destruir, não é verdade. Nós queremos preservar o direito das pessoas. Sim, Vai lá, mas nessa proposta, isso é planejamento urbano, inventário é planejamento urbano e a gente tem muita clareza isso dentro do governo da necessidade de estar integrado com o órgão urbanístico. Na proposta do governo, que não se viabilizou ainda, o escritório de licenciamento, a equipe de patrimônio histórico fica dentro da estrutura urbanística, né? Essa parte de urbanismo, a partir dos projetos, da aprovação e licenciamento dos projetos, fica dentro do escritório de licenciamento e a equipe de patrimônio histórico vem lá para dentro. Se o decreto reestruturar isso, eu acredito. Isso, exatamente. Essa proposta do governo é a linha de viabilizar dentro de uma estrutura de planejamento, uma estrutura urbanística. Na questão da interpretação, que o Divino bem lembra, que continua uma certa subjetividade, que vai depender. Esses critérios que a gente trouxe são critérios aplicados em processos judiciais, em decisões judiciais. A gente tentou ser o mais próximo possível daquilo que a gente sabe, se for judicializado, de que forma que vai ser interpretado. E a gente deixou no dispositivo, em alguns dispositivos da lei, a possibilidade de se contratar uma consultoria externa, de se oxigenar dos pareceres do órgão de planejamento para confirmar esse processo de inventário. Tem uma alternativa legal, já preocupado em oxigenar essa análise, a gente deixou uma possibilidade legal no projeto de lei, onde outros órgãos possam ser consultados para confirmar esse processo de inventário, até talvez uma consultoria, enfim. E os critérios, claro, aqueles mais alinhados, vamos dizer assim, com o judiciário. É essa a ideia, uma tentativa. Vai ter, sem dúvida, uma certa subjetividade, a gente não consegue resolver tudo com o texto da lei, é muito da interpretação, né? Mas a gente tentou colocar no texto, né, a maior clareza possível aí para... Agora, eu tenho uma dúvida. Luiz, eu posso pedir só um espaço para nós irmos para o nosso intervalo, depois nós voltamos e daí voltamos com a tua palavra no segundo bloco. Com certeza. Tá bem? Nós temos que fazer um break e nós voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas, também tem as mensagens do público. Já voltamos.
De volta aqui no Cruzando as Conversas, nesta sexta-feira, debatendo um assunto que é importante e também é complexo, a questão dos inventários aqui na capital. Nós temos hoje, presentes na nossa mesa de debates, o vereador de Porto Alegre pelo MDB, Walter Nagelstein, o presidente da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes, Luiz Carlos Camargo, o assessor técnico da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, doutor Germando Brem, o advogado e presidente da Associação de Moradores do bairro Petrópolis, Márcio Divino. Muito bem. Luiz, eu lhe interrompi no final do primeiro bloco e lhe devolvo a palavra no início desse segundo. Obrigado, Guilherme. Não, eu queria fazer uma pergunta para o vereador. Qual é o rito processual, qual é o rito agora desse projeto que foi aprovado segunda-feira na Câmara de Vereadores? Ele vai ser complementado em 20 dias, não é isso? Podia explicar, por favor? Depois que um processo é aprovado no plenário do Parlamento, ele vai para a diretoria legislativa que aplica a técnica da redação final. Certo. Ele pega todas as emendas e encaixa as emendas que foram aprovadas no texto da lei. Perfeito. Uma vez que isso seja concluído, que é nesse prazo de 20 dias, o processo é remetido de volta para o Executivo. O Executivo examina, portanto, porque o Executivo manda uma lei, os vereadores podem emendar ou não, né? Se ele é emendado, volta para o Executivo, que examina, tem um prazo de 15 dias, que ele examina a lei e pode opor vetos. Sancionar, né? Ele pode sancionar ou vetar. Ele pode sancionar na integralidade ou vetar alguns artigos da lei. Em vetando, retorna para o Parlamento, com um prazo também de 15 dias, alguma coisa assim, que o Parlamento tem que examinar os vetos. Né? Se o Parlamento não examina naquele prazo, tranca a pauta. E aquele processo fica no primeiro da pauta até que ele possa ser novamente examinado. Para manter o veto, no caso aqui de Porto Alegre, é preciso 19 votos. Né? Que não é a maioria, aí no caso tem que ser... É maioria simples, né? Nós temos... maioria simples e maioria qualificada. Qualificada. Né? Então nós precisamos de 19, tanto o governo quanto alguém que não é oposição, no caso, porque às vezes quem quer derrubar um veto não é oposição, Sim. Às vezes são vereadores da própria base que têm um entendimento diferente, precisam de 19 votos para manter ou para derrubar o veto do prefeito. Depois disso, o projeto volta para o Executivo, né? E aí é sancionado. Mas aí se o prefeito eventualmente não quiser sancionar o projeto, ele silencia e volta para o Legislativo, e aí o presidente do Legislativo promulga a lei. E aí então a lei começa a ter validade. Se não está estabelecido uma coisa que se chama vacatio legis, que a própria lei determina, essa lei entrará em vigor dentro de 90 dias. Certo. A lei passa a vigorar exatamente a partir do dia ou da sanção, nem da sanção nem da promulgação. Da publicação no Diário Oficial. Perfeito. A partir do momento que é publicado no Diário Oficial, que normalmente é no dia seguinte da sanção ou da promulgação, aí a lei passa a valer. Desculpa, só interromper aqui, complementando, efeitos práticos disso, nós já passamos por 2 legislações lá na Câmara, Walter. É o seguinte, se o prefeito Marquesan ele vetar algumas das emendas que foram aprovadas e o projeto retornar à Câmara de Vereadores, haverá uma nova sessão em que os vereadores falarão, discutirão sobre o assunto e novamente nós teremos que ir para as galerias para fazer com que os nossos direitos prevaleçam. No seguinte sentido, não de eu vou ter que ter a minha casa, ela vai sair do inventário. Não, é fazer com que a Câmara de Vereadores, que na sua maioria tivemos votos de todos os partidos e de todos os vereadores, sem exceção, favoráveis às emendas, às vezes em maior número, às vezes em menor número, porque eles enxergaram isso como uma política da cidade e não uma política de um reduto tecnocrata do Executivo. Né? Então, essa sessão que nós tivemos semana passada e semana retrasada, teremos que repetir na Câmara de Vereadores. Certo. Não, eu fiz essa pergunta, Walter, e agora para o doutor Germano, porque a nossa preocupação é justamente nesse sentido. Né? O próprio prefeito Marquesan, já 2 dias depois, deu uma entrevista, né? Eu tenho a entrevista dele aqui no Correio do Povo, em que ele fala que possivelmente vetará algumas dessas emendas que foram aprovadas lá na segunda-feira. Né? E a gente fica preocupado, Germano, porque
sabe, as coisas vão sendo proteladas assim indefinidamente, e eu acho que não é isso que o Marquesan quer, pelo que nós já conversamos, pelo que a gente, não é isso que ele quer, e não é isso que nós queremos, e não é isso que a Câmara de Vereadores quer, porque a Câmara tem um monte de outras coisas para aprovar, para discutir, e aí vai e volta e tal. Então, assim, olha, é um pedido que eu faço, né, e vou fazer pessoalmente para o prefeito Marquesan, que na medida do possível, sabe, não oponha veto a esse projeto. Nós temos uma sinalização muito clara do prefeito de tentar compor o máximo possível daquilo que foi aprovado. O prefeito já tinha essa expectativa de que o processo seria bastante emendado e, mesmo assim, quis enviar o projeto para a Câmara para que esse debate fosse promovido lá dentro do Legislativo, né, que as emendas, então... E eu achei muito salutar isso. Então, foi um debate muito... O próprio governo sinalizou a aprovação e deu acordo para várias emendas ali aprovadas. Algumas poucas, talvez tecnicamente a gente vai ter que avaliar com mais profundidade para ver os efeitos decorrentes, mas a gente tem essa clareza do prefeito de tentar compor o máximo possível, não postergar o processo. A ideia dele foi sempre muito clara e objetiva: vamos reduzir esse número absurdo que Porto Alegre tem de imóveis inventariados, vamos afastar a onerosidade dos imóveis de compatibilização, e eu lembro aqui que nós temos uma divisão dos imóveis inventariados, os de estruturação e os imóveis de compatibilização, né? O de estruturação é aquele imóvel que tem um elemento histórico a ser preservado, né? Tem alguma característica, e agora, para ele permanecer como de estruturação, ele vai ter que se enquadrar dentro daqueles 5 critérios e no mínimo 3, ele tem esse elemento histórico, e o outro imóvel inventariado é o de compatibilização, que hoje nós temos 2.358, uma média de imóveis inventariados como de compatibilização, que é aquele imóvel do entorno. No total de 5 mil e tanto, dos 2.358. Esse do 50% do sombreamento. Isso, o imóvel do entorno que se compatibiliza, né, com aquele principal. Então, a nossa... Esse é bastante violento. Esse é violento. Então, a nossa proposta, a nossa tentativa... Ele não tem nada de histórico, mas como ele está do lado de um que... Ele deu azar de ser vizinho de um imóvel que a prefeitura, os técnicos da prefeitura acharam que tinha algum valor histórico-cultural. Ele só é o para cara entender do azar. melhor. Então, nessa proposta... Uma coisa é que tu ser responsabilizado pelo crime que teu vizinho cometeu. Seria mais ou menos. Nessa proposta a gente tenta afastar. Eu acho que numa regulamentação a gente vai ter que ser mais claro e objetivo com relação a esse imóvel de compatibilização. A nossa ideia, a proposta do governo é tirar eles do processo de restrição, não ter uma restrição. Hoje, na proposta de lei, a gente já colocou que ele pode ser demolido, que pode ser construído um outro imóvel no de compatibilização, que pode ser um prédio grande, né, que nós não temos preconceito, que a ideia é essa, que a gente dá vitalidade para aquele espaço, dá sustentabilidade, para que o condomínio grande, novo, que ali se instale, ele adote, ele dê essa sustentabilidade para aquele imóvel que a gente quer preservar. Quando nós fomos estudar o caso de Barcelona, e por que eu estou falando isso? Porque a gente fez um projeto, um plano diretor específico aqui para o 4º Distrito, né, que ainda não foi enviado para a Câmara, está lá no Executivo. Nós enxergamos na prática como é que esses instrumentos fazem com que tu preserve um prédio antigo, tu construa um prédio moderno do lado e tu integre os dois e tu revitalize uma região inteira da cidade. Né? E o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, fez exatamente a mesma coisa. Se nós formos ali onde a balsa sai, para ir para Niterói, tem um prédio histórico e tem um prédio novo, todo de vidro, e tem uma cobertura moderna construída integrando esses dois prédios. Várias experiências no mundo mostram que isso é possível, né? Nesses prédios que efetivamente são históricos. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, no caso de Petrópolis, quando tu chega numa casa de uma família e tu diz o seguinte: essa família não pode mais dispor dessa casa, porque o arquiteto acha que ela é do estilo californiano, da década de não sei o quê, e é a única que tem em Porto Alegre nesse sentido, né? E aí tu não estabelece nenhum tipo de indenização para aquela família, senão um monte de atribuições de embaraço e de compromisso, né? E aí, são custosas. E aí é o seguinte, vamos olhar para um outro lugar, Lisboa. Lisboa conseguiu preservar a sua cidade baixa, que chamam lá, né? Que todos os prédios, é como se a gente chegasse em Porto Alegre na década de 20 do século passado e tivesse pego todas as construções barrocas e tivesse preservado aquilo, não tivesse tocado nada. Bom, aí era outro cenário.
Mas na década de 60, nós tivemos, e aliás é uma das coisas que eu acho que a cidade no centro histórico se envelheceu também, nós substituímos essas construções na década de 60 pelo estilo moderno. E todos os prédios, a maior parte dos prédios do centro histórico são da metade da década de 50 e década de 60, que estão velhos hoje e que são feios. Então nós substituímos construções barrocas, como é o caso, o estilo da Igreja das Dores, por exemplo, e daqueles casarões antigos do centro, por caixões de cimento, sem nenhum tipo de estética, a não ser o edifício Sulacap, que está ali no centro, que é um edifício bonito, né, na Borges de Medeiros, por esses caixões, e a cidade, a partir daí, se amarrou. Quando a gente olha para o centro de Porto Alegre, é um centro que está velho, que está degradado, que não tem prédios novos, e a gente tem que promover uma revitalização da nossa cidade, Guilherme. Porto Alegre é uma cidade que vem se enfeiando, se empobrecendo, a Rua da Praia hoje dá uma pena, o centro é deprimente da gente caminhar, e a gente precisa vencer isso. Agora, só vamos conseguir vencer se a gente conseguir criar ferramentas de estímulo e de desenvolvimento dessa indústria, que é a mais importante da cidade, da indústria da construção civil, e que não pode ser enxergada somente sob o aspecto de que isso é especulação, não. Isso é desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de riqueza, geração de impostos. Tributos, né, para a tributos, que tem que conciliar o patrimônio histórico e o desenvolvimento econômico. Nós temos mensagens aqui do nosso público chegando, uma inclusive questionando o apresentador. Eu, como leio tudo, eu não tenho restrição a nenhuma mensagem, eu vou ler a mensagem do nosso interpretador, o Adilson de Porto Alegre. O apresentador do programa de hoje está escancarando a sua posição e sendo tendencioso nos seus comentários sobre o tema. A princípio, não tem debatedores que façam contraponto e quem não pensa na linha dos debatedores é ideológico. E o pensamento de vocês que estão no programa não é ideológico? Bom, foi convidado o EPAC para vir aqui. Foi convidado o EPAC. Bom, ponto 1. O apresentador já disse isso em outras ocasiões, não é parte da decoração do ambiente. O apresentador é um jornalista que tem, obviamente, a sua visão de mundo. Segundo, nós distribuímos a mesa, e vocês podem notar muito bem, que nós temos aqui um representante do corpo técnico da Prefeitura, nós temos um representante da Câmara de Vereadores e temos 2 representantes de entidades que representam pessoas, moradores, empresas de regiões que são atingidas pela legislação. Então, do meu ponto de vista, do meu modesto ponto de vista, está bem distribuído o debate. Nós estamos analisando uma legislação. Infelizmente, em virtude desta mentalidade binária que tomou conta do Brasil, tudo tem que ser um arranca-rabo de pontos de vista. Gremista colorado, né? Isso nunca vai chegar a lugar nenhum. O que existe, isto sim, e é o mais saudável, são muitos tons, né? Muitas perspectivas diferentes, muitas nuances. Então nós trazemos aqui nuances diferentes, não há concordâncias absolutas na mesa, claro mas não. O que existe é moderação na defesa dos pontos de vista. Então é isso. E quanto à composição da mesa, esses dias aqui nós tivemos um debate sobre saúde pública, onde os 4 também tinham um ponto de vista muito próximo, né? E daí era um ponto de vista com uma visão menos liberalizante. E daí não houve reclamação. A gente sempre tende a achar que o outro é ideológico. Mas esse é um aspecto que é bem interessante e que ficou muito evidente quando se começou a discutir essa história do patrimônio histórico e cultural na cidade. Não, eu sou tremendamente favorável a que isso aconteça. Quando se explicava os efeitos, né, do que seria um inventariamento sobre o imóvel, e a pergunta seguinte era, ok, tu é favorável, então faz o seguinte, comparece no EPAC, faz todo aquele estudo, junta aquele monte de documentos, assim, eu quero que o meu imóvel seja inventariado. Não, isso é o dever do poder público. Isso não sou eu. Não, mas a lei permite isso. E ainda que não existisse lei, tu podes fazer isso voluntariamente. Então é muito estranho, né? É bacana, todo mundo defende patrimônio histórico, mas deixa de ser dos outros. O direito da propriedade, né? O direito da propriedade, desde sempre, ele tem algumas faculdades. Fruir. A faculdade de usar, o proprietário usa do seu imóvel, ele frui do seu imóvel, ele goza do seu imóvel e ele dispõe do seu imóvel. Nesse caso, se retira uma faculdade da propriedade, né? Ele não pode mais dispor do imóvel, o Estado dispõe do imóvel. Isso, mais modernamente, a partir da Constituição, se trouxe a questão da função social da propriedade. Tá bem, mas por acaso, neste caso, o proprietário que está dispondo ali da sua propriedade e que mora, e que vive, ou que quer repassar para os seus filhos, ou que eventualmente queira trocar sua casa, fazer uma permuta
por 2 apartamentos para deixar para os filhos, já está velho. Ele, por acaso, está ofendendo a função social da propriedade? Claro que não. Né? Então, e de novo, aqui ninguém está defendendo uma ideia totalmente liberalizante de que tenha que haver ausência do Estado. Ao contrário, o que nós estamos defendendo aqui é que não haja o arbítrio do Estado, né? Que o técnico, na sua tecnocracia, não disponha da vida das pessoas do jeito que ele quer e transforme a vida do cidadão num calvário. Mas até a função social da propriedade foi desvirtuada no país. Né? Se passou de uma coisa que seria a propriedade não pode ficar abandonada porque alguém é dono e não quer fazer nada em detrimento do resto que não tem. Mas não, se conseguiu mudar a tal ponto que ampliou tanto isso que o poder público pode chegar no teu imóvel, seja ele qual for, uma casinha pequena, uma empresa grande ou uma fazenda, e dizer não é mais tua porque, enfim, tem mais gente ali na fila. Né? Não é assim. Só que isso já causou um ônus para o município muito grande. No Morro do Osso, em Porto Alegre, fizeram isso técnicos da Prefeitura Municipal, da Secretaria do Meio Ambiente, e a Justiça considerou uma desapropriação indireta, e o município foi indenizado, foi condenado a indenizar em mais de 50 milhões de reais. Com que é que foi repartida essa conta? Que não é o município, né? São os municípios. Com os 1,5 milhão de porto-alegrenses que vão ter que pagar essa conta, muitas vezes do arbítrio de 1 ou 2 técnicos que foram lá com uma visão, de novo, ideológica, e sim, eu tenho uma visão ideológica, né? Todos nós temos a nossa visão aqui, mas a minha visão ideológica não está pregando aqui a destruição do patrimônio histórico, e deixei isso bem claro desde o início. Senão que nos marcos do que há de mais moderno no mundo, das cidades mais modernas. É óbvio que eu não quero Cuba aqui, que está cometendo esse erro, que está transformando uma belíssima da cidade em ruínas. É verdade. Tem um outro aspecto. Nós temos que fazer um intervalo. Okay. Nós temos que fazer intervalo. Tem uma pergunta aqui que depois eu vou direcionar para o Germano, que é em relação a um ponto específico aqui da cidade, em relação à conservação e tal. E convido os nossos telespectadores a continuarem mandando suas questões, suas perguntas, as suas mensagens, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. No intervalo falávamos sobre Roger Scruton e o seu grande documentário Por que a Beleza Importa. Aliás, eu recomendo para todo mundo que está em casa, quando tiver um tempinho, assistir no YouTube. Tem legendado, inclusive. É um baita documentário sobre estética, arquitetura, preservação das cidades. É lindo, maravilhoso. Vale a pena assistir. Tá? Estamos de volta aqui debatendo sobre preservação de patrimônio cultural, propriedade privada e inventários na capital, aqui em Porto Alegre, e todos vocês são convidados a participar mandando os seus comentários. Vamos lá, tem uma questão que eu quero passar para o Germano, que é o seguinte: prezados, quando teremos uma solução para o imóvel na esquina da Marechal Floriano com a Riachuelo em pleno centro histórico? Eu falei, né? Hoje o local está muito degradado e prejudicando o sacrificado comércio local que paga impostos e geram empregos. Então, providências urgentes. E daí ele também ressalta a importância de certas empresas que estão ali. Ele menciona, vou mencionar para dar, né, tamanho à questão e da urgência. Safari, Saúde, Paz, Servicop, Raiz da Nossa Terra, enfim. Sim. E aí, João? A Telha das Massas. Isso, tem muitos. Tão famosa Casa Azul, né? É um assunto muito tenso que nos acompanha desde o início da gestão também. O prefeito vem muito preocupado. A questão ali que a gente tem dificuldade de resolver é em função da titularidade daquele imóvel. A disputa judicial, né? Disputa judicial, são muitos herdeiros, uma associação com muitos herdeiros. Então a gente tem essa dificuldade e o poder público não tem sempre a seu dispor a possibilidade, o recurso financeiro para desapropriar, né? Porque aí de uma forma muito mais simples, tu vai lá, deposita em juízo, né, o valor de avaliação daquele imóvel, desapropria e passa por... Isso, acabou. Embora se continue discutindo, enfim, o valor na justiça. Então o município não tendo esse recurso para dispor, para desapropriação, ele acaba tendo que compor judicialmente com as questões das matrículas, tem que se vincular. E ali a questão foi judicializada, o próprio poder público tem uma condenação para a revitalização junto com os herdeiros. Recentemente a gente conseguiu encontrar um recurso nas contas aí dos herdeiros e o Ministério Público até conseguiu bloquear esse valor que está sendo destinado para a revitalização desse imóvel. A gente tomou uma medida imediata, né, que é escorar as estruturas ali. A gente teve um processo de licitação, enfim, como toda, né, a burocracia do poder público, para licitar uma obra emergencial ali
ali e infelizmente teve que se bloquear aquele espaço porque não se tinha, né, uma política efetiva, e esse é um belo exemplo de incentivo, né, com índice, uma participação do poder público. Os imóveis vão se degradando, Mas o grande vão problema perdendo valor ao longo do é tempo. esse, é o seguinte, vamos imaginar que o prefeito diga assim, ó, chama o secretário da Fazenda, chama a PGM, olha, aquele imóvel vale R$500 mil, secretário, me disponibiliza 500 mil, procuradoria vai lá e deposita em juízo, desapropria. Aqui, como disse o Germano, pode fazer. No dia seguinte ele não pode desmanchar o prédio. Tem que licitar. Porque ele está listado e porque ele está protegido por uma medida do Ministério Público. Então, caso, além de ter que depositar o dinheiro, naquele caso, para desapropriar e indenizar a família, colocar lá no inventário, ele vai ter que fazer a obra do restauro. Investir mais no restauro, Investir fazer mais. uma licitação, fazer uma lei, mandar uma lei para poder vender o imóvel. Muito maior que se ele pusesse abaixo, construísse o mesmo prédio, mas não, ele tem que restaurar que está lá. Então o custo vai ser E maior aí do que tem fazer uma do visão zero também, a quando mesma eu falo coisa. ideológica, não é somente na questão esquerda-direita, por exemplo. Né? Eu estou falando de uma outra questão. Às vezes pode ser uma visão ideológica ambientalista, às vezes pode ser uma visão ideológica preservacionista, o cara pode estar vinculado a essas questões. Eu fui presidente da Associação de Amigos do Museu Júlio de Castilhos. E nós fizemos, no período que eu fui presidente, já há uns mais de 10 anos atrás, o restauro da fachada do Museu Júlio de Castilhos, ali na Avenida Duque de Caxias, no centro, pertinho do viaduto, ali Otávio Rocha. Os técnicos do patrimônio histórico muitas vezes não aceitam reconstituição de elementos da fachada que configurem réplica. Eles querem a colocação dos elementos originais, o que não é possível, no mais das vezes. Às vezes nem consegue mais Então, telhas e outras coisas. Pensamos exatamente nisso. Vamos Tem que pensar chamar o Indiana Jones para nas encontrar casas que tem a vestígios telha, arqueológicos, o que se chama né? de telha feita nas coxas, que já conversamos sobre isso, que é a telha que o escravo botava em cima da coxa, argila, moldava, e como se vai fazer isso hoje? Aí tu quer colocar, por exemplo, na João Alfredo, vamos colocar aqueles postes de ferro fundido antigos para fazer na Cidade Baixa toda uma iluminação cênica, histórica. O pessoal, não, mas tem que ser o poste de ferro fundido, aquele que não existe mais. Ninguém fabrica mais. Então, tu esbarra nessas ideologias dos fundamentalismos de certas áreas que se transformam em feudos e que a gente não consegue superar na prática. Comentário aqui. Deixa eu ver a autoria do comentário, eu gosto de ler. Arnaldo. A inventariança é uma forma truculenta de inversão da propriedade, na medida em que não tomba o imóvel com a devida desapropriação, nem permite ao proprietário o direito de gerar seu patrimônio, transferindo o custo do interesse público para o bolso do particular. Isso, eu faço um comentário até linkando com o outro questionamento que fizeram. Só, Germano, outro comentário. Na maioria das casas, o teto é de estuque, está tomado pelos cupins, prestes a desabar. O proprietário não pode reformar para garantir a sua segurança e de sua família. Mais um aqui. Temos somente um imóvel que precisamos vender, pois somos idosos e não podemos mais subir a escada e não conseguimos vender por causa desse maldito tombamento. Esse é o problema. A prefeitura é cega, pois não enxerga que liberando as casas vai gerar muito dinheiro para o município. Fomos 5 vezes assaltados, somos idosos e queremos vender para ir morar num lugar seguro. Mas para isso se concretizar, precisamos vender. Dramas da vida real. É perverso. A vida real que é perversa, é difícil, né? E aí por isso que o poder Porque público o poder cada vez público mais... acaba transformando a vida das pessoas desnecessariamente no inferno. Isso. Né? Então o poder público, ao invés de ser O restritivo... burocrata parece que o problema é o paraíso do burocrata. E a pessoa que se vire. E isso é terrível. No outro governo, eu disse um dia para o vice-prefeito Sebastião Melo, eu digo, Melo, o Divino estava, vamos lá no bairro, eu vou te pedir o seguinte, eu vou listar 15 imóveis, nós vamos pegar a van aqui da prefeitura, tu vai pegar a equipe do patrimônio histórico e nós vamos visitar esses imóveis. Quando chegou no quinto, ele disse assim, eu estou satisfeito, não quero ver mais. Porque se viu o absurdo que era aquilo, né? Mas desde então, a gente lutando na Câmara de Vereadores, quantas leis nós aprovamos antes dessa? 2 legislações. 2 legislações, uma delas declarada inconstitucional por uma ação do Ministério Público. O que é incrível, assim, essas 2 legislações elaboradas com a participação da comunidade, porque é outra coisa que salta aos olhos de qualquer pessoa que vá procurar na Constituição, né? Porque leis menores, a busca não é tão mais simples assim, mas Constituição Federal, a participação popular, aí tu vens para Estatutos das Cidades, com a participação popular,
pega a Constituição Estadual, fala em participação popular, toda a legislação que trata do assunto, que chega até Porto Alegre, fala em participação popular. Mas na hora de elaborar e pensar a legislação, Não há participação não popular. há participação popular. Né? E uma das coisas que a gente sempre falou desde o início, né? Não há um interesse sério do poder público na preservação do patrimônio histórico-cultural. Porque é evidente o descaso que existe com imóveis que realmente já estão nesse patamar. E aqui 2 exemplos que conversamos antes. Um deles ali em Petrópolis, inclusive, que é dentro de uma das áreas de preservação, que a própria EPAC diz que existe, que é a Casa da Estrela. Fica na rua Camerino com a escadaria da Guararapes. É um imóvel que já é patrimônio do poder público, já é da prefeitura. E a casa foi invadida, pegou fogo, está ruindo, e faz 40 anos isso e não se dá um jeito naquele imóvel, mas ele é patrimônio histórico e cultural. De que forma? Um outro imóvel que nós comentamos antes, a Casa Elétrica, primeira indústria fonográfica existente na América Latina, foi aqui em Porto Alegre, no bairro Glória. Ela praticamente não existe. Né? Se realmente aquele imóvel e a história daquele imóvel não é importante, como é que a casa desse senhor que falou, que é uma casa tremendamente simples, vai ser importante? E que seriedade que ele acha que tem esse tipo de política? O poder público não está interessado em preservar, ele está interessado em fazer com que aumente isso. Sim, a política sempre foi restritiva, é essa a questão. A política sempre foi restritiva, se usou parâmetros constitucionais, né, Código Civil, função social da propriedade, mas sempre para impor essa responsabilidade ao privado. E a ideia de poder público, né, que a gente tenta construir, é aquele que participa, né, com a política de incentivo, que está junto, né, que inverte essa lógica. É essa a nossa ideia quando a gente propôs o projeto de lei. A gente sabe que com todas as dificuldades é um primeiro passo, não resolve todos os problemas, né? Mas é uma tentativa de se inverter essa lógica. Vamos, poder público, participar dessa política. Fala, por favor, esclarece para as pessoas que a figura do tombamento permanece. Isso, importante esclarecer para aqueles... A lei não revoga nada, Isso, a lei só cria facilitações. Para aqueles, né, defensores que acham que a gente está destruindo o patrimônio histórico. Não, muito pelo contrário. O Instituto do Tombamento, ele continua na possibilidade do poder público aplicar. O inventário, ele é inferior ao tombamento. O inventário é uma política de protetiva do patrimônio histórico que a gente está definindo aqui por meio dessa legislação. E a partir desse inventariamento a gente pode identificar quais aqueles imóveis que têm o potencial histórico a ser preservado e que serão objeto de tombamento. Então o tombamento a gente continua com essa possibilidade, sim, que é mais gravoso, que vai restringir inclusive o entorno, que tem a possibilidade da isenção do IPTU, que se o proprietário não promover a manutenção, a responsabilidade pode passar para o poder público. Ele gradativamente ele fica numa escala superior e a gente tem esses institutos para trabalhar. E isso não foi mexido. Não foi mexido. O que está sendo mexido com essa lei é só... política municipal. Mas de qualquer forma, né, e isso foi falado também, o inventariamento dos imóveis, ele é um meio. Ele é o início, se faz o estudo, reduz a lista, isso aqui realmente tem valor histórico e cultural, ok. Pensaremos sobre uma política de preservação e se leva ao tombamento. E o que não foi é liberado. Só que aqui em Porto Alegre, e acredito que em outras cidades também, não é uma exclusividade nossa isso, imagino, aqui em Porto Alegre vai se levar ao tombamento, se é que algum desses imóveis será levado ao tombamento, e os outros listados e já inventariados permanecerão como inventariados. Eles não sairão imediatamente porque não foram alçados à categoria de tombamento. Dá para fazer uma consideração aqui que, do modo como estava, a lei estava gerando o tombamento natural dos imóveis para a de preservação. Mais ou Os menos imóveis estavam tombando literalmente. Literal, claro. E tem uma outra questão também que é importante dizer, que o Márcio Divino tocou aqui en passant, que existem nos bairros, no bairro Moinhos de Vento, em Petrópolis, aqui no 4º Distrito, sempre pessoas e movimentos, entre aspas, preservacionistas, né, que querem a preservação do bairro e que querem a preservação dos seus imóveis. Do seu imóvel, cada um pode dispor, como ele disse. Nada obsta que o Walter, que o Márcio, que o Luiz Carlos vá até o patrimônio histórico e diga o seguinte: olha, a minha casa, eu quero que ela seja estudada, que ela seja avaliada, eu quero que ela seja inventariada e eu quero deixar um gravame aqui, pode ir inclusive no cartório.
e pedir que seja na escritura, Na própria matrícula. na própria matrícula do imóvel, e deixar um gravame lá, dizer que não quer que a casa seja desconstituída de tais características, por exemplo. Isso qualquer um pode fazer, né? Então, essa questão, ninguém está mexendo, ninguém está ofendendo, ninguém está impedindo. Muito bem. Nós estamos chegando no fim dessa construtiva conversa que tivemos aqui sobre a legislação de inventários e de tombamentos e de preservação também da propriedade privada. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados e a todos os que mandaram mensagens. Teve uma que chegou agora, teve muita mensagem pelo Facebook que eu acabei não lendo. Falta nesse debate o Ministério Público, que pode contrariar todos os interesses do Executivo, do Legislativo e até da cidadania. É um superpoder. Um comentário perspicaz. Se tornou um superpoder dentro dessa área. Eu acho que sobre essa observação a gente tem que pensar o seguinte: ano passado tentou-se falar isso, é muito difícil. Nenhuma acusação, nem nenhuma posição, ela não deve ter o condão de gerar ônus, né? Inclusive para o órgão ministerial. E essa é uma coisa que no Brasil precisa ser amadurecida. Às vezes, o órgão ministerial dispõe também. E tem o que o Márcio está dizendo aqui. Não tem nenhum tipo de responsabilidade porque ele está no que se compreende como alçada. E às vezes atrapalha a vida das pessoas também, né? Então nós temos que criar, é o que está se fazendo aqui para o agente público, um nível de responsabilização. Muito bem. Nós não temos tempo para mais nada. Eu gostaria de agradecer ao Walter Nagelson por ter vindo aqui ao programa. Obrigado, Walter. Também ao Luiz Carlos Camargo, obrigado por ter vindo. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui. Pode voltar sempre que achar necessário. Nós estamos abertos. Também ao Dr. Germano, obrigado. Parabéns aí pela iniciativa da lei. Também ao Márcio, parabéns pela atuação. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse assunto ainda renderá mais algumas reuniões nossas aqui. Com certeza. E agradecer as pessoas que nos acompanharam sexta-feira até a meia-noite, né? Sim, não é um horário assim, mais popular para quem está aproveitando o final de semana, mas sempre tem muita gente nos acompanhando. Obrigado, tanto é que nós tivemos vários comentários. Boa noite, nós voltamos segunda-feira para repercutir as manifestações que vão se dar no próximo domingo, dia 26, tem manifestações organizadas aí pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer aqui uma análise sobre qual é o saldo delas. Vai ter, inclusive, a participação do deputado Marcel Van Hatten. Então, fiquem ligados. Até mais.